E Jesus foi uma passagem na nossa vida, mas ele não passou, ele ficou. Ele ficou, ele está e ele estará sempre junto de nós. Então, o que é bom a gente pensar nos momentos de aflição, nos momentos de desespero? Gente, nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos o tempo todo amparados por Deus, por Jesus, por toda a espiritualidade maior, nossos anjos de guarda, sabe? Nós estamos aqui cumprindo missões que nos foi colocada na hora de reencarnar. Nós viemos aqui para cumprir missões e que, às vezes, lá na espiritualidade, a gente está tão forte, tão redimido, a gente fala assim, eu acho pouco essa, me dá mais um pouquinho que eu vou dar conta, manda. E quando nós chegamos aqui, nós não damos conta de um décimo do que nós prometemos fazer, né? Então, a gente vem para essa vida, com as missões para cumprir. Quando chega aqui, vê que nada é fácil, ainda mais num planeta de prova e expiação que nós estamos passando. E, principalmente, nesse momento agora, nós estamos, assim, no último, minuto de repensarmos nossas vidas para saber se nós vamos querer ou merecer ir para a nova terra que está pintando por aí o mundo de regeneração. Porque as loucuras que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo, isso tudo aí já é um aviso, um prenúncio de que as coisas vão mudar. E nós estamos na nossa última encarnação aqui na Terra nesse momento. Porque dependendo do caminho que nós resolvermos seguir, nós vamos herdar a nova Terra. Mas dependendo, nós não voltaremos para a Terra mais. E nós vamos para os planetas, que nós já conhecemos através do Evangelho, que são os planetas ou de provas, expiações, de novo, começar tudo de novo, ou para mundos primitivos, depende do que cada um fez até agora com a sua vida, Ou fará ainda, Nós somos aqueles que ainda podemos ser chamados os trabalhadores da última hora e correr. Jesus pega na mão de qualquer um que está lá no abismo. Jesus, me salva, que eu não peço a vida mais para mim. Ele pega e leva e a pessoa se reergue. Bom, então, falando do suicídio, gente, é um capítulo que aqui no capítulo 14, que fala muito sobre o suicídio e a loucura, tá? E depois vem o capítulo 18 e 19, que aí, o que vem? Vem a maneira de como nós temos espíritos que estão falando, tá? Eles se manifestam e vem passar para a gente ideias de como fazer para não chegarmos a esse desespero tão grande e esse sofrimento que vai nos consumindo e que muitas vezes nos faz perder a cabeça. Aí, no item 19, no item 18, ele fala assim, o bem ou o mal sofrer. Então, nós passamos por essa vida, que, como eu disse, não é nada fácil, a gente tem as pedras do caminho para ir pulando, para ir avançando e, com isso, fazendo a nossa evolução espiritual. Porque nós não vamos evoluir sem passar por experiências dolorosas que vão fazer com que nós cheguemos à conclusão de que nós não queremos para nós a vida de que vivemos até agora, que nós queremos ser melhores. Nós queremos melhorar. Então, nós precisamos dar o pontapé inicial. A primeira pedrinha lá é o pontapé inicial para a nossa evolução. Então, como que você vai fazer para viver nessa vida? Nós temos
Momentos de felicidade? Temos, muito. O planeta eles dizem que o planeta de prova e expiação é um planeta mais de sofrimento do que de alegria. Eu acho que não é tão assim, tão mais de sofrimento do que de alegria. Se nós pararmos para pensar, nós somos muito mais alegres todos os dias, só que não percebemos e não olhamos para os pequenos detalhes da nossa vida do que infelizes e sofredores. Porque o sofredor é aquele que vem num balde de água fria, te cai a casa e você fala, ai meu Deus, eu não aguento, agora eu não aguento, o que eu faço da minha vida? E aí você passa 3 dias chorando dentro do quarto, reclamando e desesperado. Até que Deus está ali com você, está vendo o seu sofrimento, e vai te intuindo. Você vai pedindo, ele vai te intuindo como que você vai fazer para sair daquele desespero. Porque o Chico Xavier não falava muito, tudo passa, né? É uma frase que ele mais usava, tudo passa. Então, você também sabe que você começou um sofrimento que foi colocado nos seus ombros, mas porque Jesus não, Deus sabia que você seria capaz de suportar aquele sofrimento. E ao passar por ele, você vai estar mais amadurecida para ir suportando outros problemas, porque vai ser assim até o fim das nossas vidas. Mas nós temos momentos maravilhosos, gente. Nós temos momentos de felicidade. É um mundo que eu digo que é uma mescla de felicidade e de sofrimento. Porque nós passamos por muitos momentos de uma felicidade assim que você olha, você talvez, muita gente guarda muito rancor, muito sofrimento, e cada vez que lembra desse sofrimento, ele revive tudo, ele não despoja, sabe, daquilo que já passou, que já foi, com a mágoa, com a raiva, com a ira, a inveja e tudo mais. Guarda. Mas nós pararmos para pensar, os momentos felizes da nossa vida foram 1000 vezes melhores do que os problemas e os sofrimentos que nós tivemos. Nós amanhecemos todo dia com vida, nós amanhecemos agradecendo o café da manhã, nós amanhecemos agradecendo o trabalho, onde nós vamos buscar nosso sustento, onde nós vamos ao supermercado comprar comida para os nossos entes queridos. Então, olha quanto momento, eu tenho que trabalhar hoje, tenho que trabalhar. Não, graças a Deus, hoje não é um dia de trabalho. Graças a Deus, hoje eu estou vindo ao supermercado para comprar comida para minha família. Então, se você parar para pensar que cada coisa que te incomoda e que você reclama, inverte e você vai ver que é uma benção. A não ser essas histórias tristes que a gente vê, como suicídio, como muitos desencarnes, violências que tem hoje em dia, né? A gente anda apavorado por aí. Então, e essas coisas, sim, fazem um sofrimento muito grande para nós. E que nós vamos nos pautando pelas leis de Deus para buscar a força para passar por tudo isso. Então, o mal sofrer, como sofre, né? Eu passei para vocês. O bem sofrer e o mal sofrer. O que é o mal sofrer? É você realmente cair a cada sofrimento nem tão grande toda vez que pinta um sofrimento. E quando você tem um sofrimento grande que realmente quer, ela suga a sua energia e você precisa resolver aquele problema, você precisa sair daquele problema, então você precisa, aí nós buscamos nesse sofrimento erguer e não lamentar, não ficar lamentando, né, por coisas pequenas, porque o sofrimento é grande. Aí, nós vamos parar e pensar. Tem um capítulo do livro Linhas de Luz, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel,
psicografado pelo Chico Xavier. No capítulo 80, o título da mensagem é assim, ó, como sofres? Aí ele vem e diz assim, no primeiro parágrafo. O sofrer é indispensável sofrer, mas também saber sofrer. Porque o sofrimento são glórias para o coração necessitado de paz que nós temos, que nós precisamos. Sofrer com resignação, sofrer com calma, sofrer com aceitação, com aquela paciência, uma paciência muito grande, tem que ser muito grande. Porque nós não somos, vamos dizer assim, vamos afirmar, nós não somos aquela categoria que chega no fundo do poço e fala, vou tirar minha vida porque é o único meio que eu encontrei. Não. Se nós estamos aqui na Terra, gente, nós temos que entender uma coisa muito importante. Nós, como eu disse, estamos vivendo um momento especial, nós somos maravilhosos. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu para estar aqui nesse momento muito difícil de viver. E a gente sofre, e a gente não sofre só os nossos problemas, a gente está vendo o mundo inteiro sofrer. A gente está vendo o mundo acontecer coisas concomitantemente no mundo inteiro, no planeta inteiro. E a gente sofre porque tudo que é doído, que é triste, dói o nosso coração. Precisa ser muito frio, né? Para falar, bem feito, mereceu, isso aqui tudo. Não é assim. Se põe no lugar da pessoa. Se fosse você, né? Como a gente fala assim, se fosse Jesus, o que ele faria? Mas se coloca no lugar de cada pessoa que vem falar com você, precisando às vezes só ser ouvida. E se você ficar caladinha, ela falar, você talvez alivie no suicídio. Então, o bem e o mal sofrer é isso. É você ir adquirindo paciência em cada pedacinho de vida que você vê que está difícil. A humildade, se colocar à disposição das pessoas. Tudo isso não parece, mas ajuda de uma tal forma, porque o trabalho, Jesus já dizia que o trabalho é a salvação da humanidade. Então, é um trabalho que a gente faz quando nós vamos organizando o nosso interior para elevar a nossa espiritualidade e a nossa consciência para um padrão mais elevado. Não é fácil, não é da noite para o dia que a gente consegue isso. Mas se nós formos orando, vigiando, pedindo, aceitando, e aos poucos, às vezes, pela situação em si, você fala, não, eu aceito tudo, mas isso não. Então aí você vê que entra a aceitação. Então aí você vê que você vai na aceitação, vai ter que ter paciência com o próximo que está sofrendo e está ferindo o seu coração, e por causa dele você é capaz de tudo. Então você vai fazer um exercício. Vai fazendo exercício, vai levantando o seu espírito, vai adquirindo esperança, vai saindo daquela vibração ruim, vai entrando, você vai vendo que cada coisa que você consegue te traz uma pequena felicidade, mas que para você já é tanto quando você percebe que já conseguiu, sabe? Aí você quer insistir e ir. Então, basta começar. Vai ter outros momentos assim? Sim. Mas você vai lembrar que você já venceu um, você já venceu dois, você já vai vencer o terceiro. E assim nós vamos até chegar no ponto de alguns sofrimentos que passam pela nossa vida, eles são triviais, são coisas normais para qualquer um. Mas que nós não temos ainda a experiência para chegar nesse ponto, né?
Então, o bem sofrer é quando você adquire essas atitudes para não sofrer mal, né? E aí depois, o próximo item vem, Santo Agostinho até, que fala, o mal é o remédio. Quantas vezes que nós fazemos um plano para a nossa vida, organizamos tudo, estamos planejando, e muitas coisas requer mesmo planejamento. Mas chega lá no fim, na hora de concretizar, não é nada daquele jeito que você planejou. Por quê? Porque nós fazemos um plano, mas Deus faz outro. E o plano de Deus, com certeza, é 1000 vezes melhor do que o nosso. Porque nós estamos planejando algo que ele já viu, ele já sabe, nós já concordamos lá na nossa escolha de missões que não vai dar certo, que não é para ser. Entendeu? Então, aí vem o plano de Deus, rompe o seu e faz você seguir outro caminho. E quando você vai por aquele caminho desanimado no começo, vai reclamando, mas tudo bem, tem que ser assim, Deus está comigo, nunca esquecer disso, Deus está comigo, porque nas piores horas Ele está te segurando. Quando você fala, Deus me abandonou, não. Você não está, é como aquela pegada na areia, né? Você não está vendo a outra pegada, porque você está no colo de Jesus. Então a pegada é dele. Então você vê que lá na frente, e hoje, como tudo é muito rápido, eu falo que a gente entra no celular de manhã, vê uma notícia de noite, ela já é velha demais, já é do mês passado. Então tudo acontecendo assim, né? Então você vai andar pelo caminho que Deus te mostrou, que Ele quis que você fosse, e você vai perceber que foi muito melhor, mas muito melhor do que se fosse como você escolheu. Se tivesse sido como você planejou. Então, a gente ajoelha e vai agradecer as bênçãos que Deus traz para a gente. São realmente assim. A gente não tem que ficar. O que será? Essa ansiedade da gente que mata a gente, sabe? Que leva às vezes muito à depressão, a desespero, a angústia. Essa ansiedade está um problema sério no mundo inteiro. Ela está matando mesmo. E atrás dela vem outros problemas, né? Que a gente não consegue tratar. Mas a gente não precisa ficar perguntando o que é que Deus quer de mim, o que é que eu preciso fazer. Vive o momento, vive o dia a dia, vive a hora a hora, porque o problema, o bem ou o mal para acontecer é assim. É um segundo da sua vida muda. Um segundo da sua vida muda. Então, vamos vivendo na certeza de que nós estamos fazendo o certo, porque nós queremos fazer o certo, abandonar o errado, vamos viver dentro das leis de Deus, das leis dos exemplos de Cristo, e vamos viver, gente, com fé. Então, o maior remédio contra o mal, contra o sofrimento, é a fé. Essa fé é a fé resignada. A fé você não enxerga, você sente. Você sente e não sabe o que é que vem para você. Mas você tem certeza que só vem coisa boa. Você está entregando a sua vida nas mãos de Deus. Você tem uma fé que fala assim, não, Deus jamais faria isso comigo. E essa fé vai fazer realmente. Jamais isso vai acontecer com você. Porque nós somos e vivemos muito daquilo que nós criamos e pensamos. Por isso que a gente sempre fala, vamos vibrar no bem, porque a cabeça da gente para vibrar no mal e nas coisas erradas é muito fácil. Nós temos muita gente da escuridão tentando envolver a gente nas suas teias, nas suas tramas, para nos desviar do caminho do Cristo. Então, nós temos que ser fortes.
E a nossa fé tem que ser inabalável. A fé é o encontro de Deus com a criatura. É o encontro do pai com o filho. Então, como que é que ele vai fazer alguma coisa ruim para você? É aquilo que eu falo, se ele mostra outro caminho, tenha certeza que vai ser o melhor. Então, é aquela fé que você não sabe, você não vê, não enxerga, mas você está muito ciente de que tudo na sua vida, os seus planos, não precisa ter planos. E na sua vida, toda vai estar planejada para dar certo. Aí, nós temos livre-arbítrio. Se nós sucumbirmos, aí o problema já não é de Deus. Porque, gente, o sofrimento não é descuido de Deus para conosco, não. É descuido nosso mesmo. Tanta gente fala assim, porque Deus é injusto. Não é. Deus é justíssimo. Para e pensa em cada situação que você está vivendo. Quem que é o culpado? Como que você agiu? Como que você reagiu? Por que você chegou naquele ponto? E mesmo que você às vezes não entenda, nós temos vidas passadas, cheias ainda, né, de reflexos nessa vida, que às vezes a gente não consegue entender por que está passando por aquilo, mas se você tem fé e acredita em Deus, você sabe que você merece. Então é o momento em que você fala assim, não, em outras vidas eu devo ter feito coisas desagradáveis e que nessa vida eu estou precisando expiar. Por isso que nós estamos nesse mundo de prova e expiação. Então nós vamos ter as duas coisas. Nós vamos expiar e vamos ter as provas para cumprir, né? E Santo Agostinho, ele era muito rigoroso com essa questão do suicídio. Ele fala, inclusive, no Evangelho em alguns outros livros, porque Santo Agostinho foi um dos colaboradores de Allan Kardec para escrever muitos livros que Allan Kardec escreveu, o próprio livro, né, o Evangelho, o Espiritismo, tem muitas passagens dele aqui. E ele era muito rigoroso porque ele falava o seguinte, ele nos faz entender o seguinte, não são palavras propriamente deles, mas é um resumo que eu vou fazer. Nós, quando nascemos, Deus, que é o nosso Pai, que nos pôs no mundo, Ele colocou dentro de nós a centelha dele, um pedacinho dele. Para quê? Para que nessa caminhada da vida, com ou sem o sofrimento bastante que você precisa passar, você evoluísse, para que você desse fruto, para que você chegasse num patamar onde um pai quer que o filho chegue. Então, ele fala assim, o suicídio, a pessoa se mata, mas não morre. Ela se mata e vive. E de uma forma, como nós já sabemos, e para quem lê muito e já conhece as histórias, aí sim, vai ser uma tortura, aí sim, a pessoa vai se matar para se livrar do problema e vai viver o problema o resto da vida e principalmente, o que, gente, que é mais triste, e nós precisamos rezar muito, muito, muito por essas pessoas que praticaram esse ato, ter muita misericórdia junto com Deus por elas, rezar uma Ave Maria, porque eles são, né, muitas vezes, eles são cuidados por Maria de Nazaré e seus ajudantes, né, para que os espíritos ruins não vá lá no vale do suicídio e peguem esses espíritos para transformá-los em coisas muito piores. E eles ficam, às vezes, sofrendo aquele momento, aquela sensação da morte, por muitos anos, às vezes por décadas, às vezes por séculos, até que Deus, eu não aguento mais, me tira daqui, eu quero sua ajuda. Aí chega a hora dele, né? Se regenerar. Então, Santo Agostinho fala o seguinte: você se mata
e você está tentando contra a própria divindade. Por quê? Você carrega essa centelha divina dentro de você. Por isso que nenhuma, olha, não é só a nossa não, tá? Eu respeito todas as religiões que tem por aí, e às vezes eu fico analisando. Por isso que nenhuma delas aceita o suicídio. Porque é um ato muito cruel que a pessoa faz consigo mesma. Ela se assassina. Outro dia o Haroldo, eu gosto muito das palestras dele, escuto, e ele falando, inclusive, numa palestra dele, para essas pessoas que encontram nessas situações deprimidas, angustiantes, e que estão com o pensamento totalmente voltado e falando, não, eu vou me matar, porque ela não quer saída. Ele olha bem para a tela, para atingir uma dessas pessoas, as pessoas que estão porventura assistindo essa palestra dele, fala assim, não faz isso não. Fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente, porque tudo vai passar, as coisas boas passam, as ruins passam. Mas se você fizer isso, você vai se matar e não vai morrer. Então, pelo seu próprio bem, repense, porque você não vai morrer, mas vai conhecer um sofrimento jamais sentido por alguém que aqui na Terra possa ter passado, né, em vida. Então, quando nós chegamos nesse ponto de voltar, parar, pensar na misericórdia divina, né? E saber que nós estamos tão aqui, nós estamos tão protegidos, que depende só de nós mesmos aceitar essa proteção, nosso coração vai descarregando. Agora, uma coisa que leva as pessoas a entrarem em angústia, em depressão, em sofrimento, às vezes ferozes, e que às vezes elas não percebem, é o materialismo. As pessoas espiritualizadas, elas não pensam em morrer, elas não pensam em fazer mal a si mesmo, elas não pensam em tirar a própria vida. Gente, o materialismo é aquela coisa que é muito perigoso. E nós estamos vivendo um mundo totalmente materialista. Por isso que eu digo, olha a educação dos pais dentro de casa, para tirar seus filhos, não induzi-los ao materialismo, mas mais as coisas, né, da vida, mais sagradas, espiritualizadas. Porque nós somos assim, ó. Quanto mais materializados nós somos, mais sofrimentos nós temos. E quanto mais nós vamos deixando de ser materializados, nós vamos nos espiritualizando. Então, quando você chega, tem tudo. Gente, eu passei minha vida correndo atrás de tudo, hoje eu tenho tudo. Eu sou infeliz porque eu não quero nada do que eu tenho. Nada disso não me traz felicidade. Nada disso me traz paz no coração. Nada disso não serena meu coração. Eu quero meu coração em paz. Eu estou sempre em tormento. Aí você vai entender que tudo que você fez, que você lutou, que você trabalhou, não foi para simplesmente viver uma vida digna, para criar uma família, levar o filho para a escola, propiciar um futebol, uma natação, ou um curso à parte para ele, sabe? Dar para ele momentos de lazeres dentro dos limites de cada idade, né? Conversar com seus filhos, para que eles não se peguem tanto a matéria.
Senão nós, como pais, vamos ver filhos sofrendo desse jeito no futuro e sem saber o que fazer com sua própria vida. Então, Kardec tem uma frase que ela diz o seguinte: é necessário morrer, é necessário nascer, ou melhor, é necessário nascer, é necessário morrer, é necessário renascer para que nós possamos evoluir. Então veja quantos milênios que nós estamos aqui nessa terra, morrendo, renascendo, morrendo e renascendo, e às vezes nós estamos aqui na nossa, como eu disse, última encarnação do planeta Terra, e estamos chegando à conclusão de que nós não fizemos nada de especial em todas essas encarnações. Viemos repetindo os mesmos erros, os mesmos erros, e agora não, gente, o povo está mais amadurecido. As pessoas que estão nascendo são pessoas de alma nobres, pessoas de alma nova, gente já mais evoluída espiritualmente. E o quanto que nós não estamos aprendendo hoje, principalmente aqui na doutrina espírita, porque ela nos dá um caminho a seguir. Eu falo que o Evangelho Espírita é um tratamento de prevenção. A gente não vai no médico fazer prevenção, tratamento de prevenção. Eu vou no médico, vou fazer um check-up, ver se está tudo bem comigo. Se tiver, eu vou descansar. Pega o Evangelho e lê. Ele vai fazer esse tratamento com você também, no seu coração, na sua consciência. E vai te mostrar os caminhos, como você deve agir e reagir perante a vida. Então, eu falo que é uma bula, que nós temos que andar com ela debaixo do braço. Então, a gente precisa entender que nós temos onde procurar. Nós temos com quem procurar. Com quem falar. Não vamos segurar, não, sozinho. Não vamos sofrer sozinho, não. Nós estamos cheios de irmãos. Nós somos um planeta de irmãos em Cristo que está aqui para nos ajudar. Tem uns que não querem ser ajudados, nem querem ajudar ninguém. Mas tem muitos querendo te ajudar. Que coisa boa, gente, é sentir a sensação de ter dado alguma coisa para alguém. Nem que seja o seu ouvido para outra pessoa. Para você falar e só escutar. E cada vez que você vai fazendo uma caridade, seja ela qual for, a sensação é tão boa, e aí você percebe que você encontra o caminho. Que doar é muito melhor do que receber. Receber é ótimo, principalmente dos nossos queridos, divinos. Mas doar, você também está se doando através dessa centelha divina que você traz aqui, porque ela desperta você para o amor, ela desperta você para a compaixão, ela desperta você para que você vá ao encontro de quem está sofrendo e sofra com ele, chore com ele. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, gente, é mais ou menos isso. Ver se eu deixei alguma coisa para trás aqui. Não deixei não. Eu acho que está o tempo ali, está acabando também, mesmo que eu queira falar mais alguma coisa, tá? O principal foi falar. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender a vida não é fácil, mas também não é difícil. Vamos nos apegar àqueles que têm o poder de realmente tratar o nosso coração, os nossos sentimentos, e nos levar por um caminho de paz, de muita paz. O nosso coração está buscando isso demais e nós não estamos sabendo onde encontrar essa paz. Então vamos nos apegar a esse livro aqui, porque Jesus, quando lá na cruz, disse, na cruz, no monte, ele diz que ele estava indo, mas que nós não ficássemos desesperados, porque ele ia pedir ao Pai que enviasse um Consolador em seu lugar. E aqui está o Consolador que nos foi enviado. O Pai nos trouxe esse Consolador.
E aqui nós vamos encontrar respostas para todos os problemas da nossa vida. E vamos estudando. Porque a gente começa, quando a gente chega no fim, muita coisa a gente não lembra, aí você recomeça, aí você, lembrei dessa parte. Você vai incorporando. Então você vai se engrandecendo. Você vai evoluindo. E quem sabe nós vamos conseguir chegar num patamar de bondade, de sabedoria, de inteligência, para também ajudar os irmãos que estão atrás da gente, que nós temos na frente, né? Bem melhores, bem mais sábios, e os outros que ainda não estão começando a despertar ou nem despertar. Então nós precisamos buscar exemplos com os que estão lá na frente, incorporar e ajudar os que vêm. Porque nesse mundo nós vamos ter que ajudar, né? Na hora que as coisas, né? Tiver uma coisa forte acontecendo, quem não tiver preparado vai ficar muito assustado. Nós precisamos adquirir bagagem para não só nos ajustar em um momento, como ajudar as pessoas que não entendem nada. Né? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Deus abençoe todos vocês, os lares de vocês. Seja rica e poderosamente abençoado pelo Pai de Deus. E já entrando na oração, vamos agradecer muito esse momento de hoje, essa oportunidade, essa lição. Toda lição aqui falada é muito importante, sempre é importante na nossa vida. Então, que Deus consiga, que nós consigamos colocar Deus na frente, Jesus na frente, Maria na frente, simplesmente para abrir o nosso caminho. Não vamos nos atormentar com nada, não vamos nos atormentar com o futuro. Vamos seguir em frente, com fé, com essa fé que cega mesmo, porque ela é que vai nos ajudar durante toda a nossa vida. E que Jesus entre nos lares de todos nós aqui presentes, de todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, pelo planeta Terra. Eu quero pedir, no momento que nós estamos passando, vamos pedir para que Jesus pegue seus anjos, Deus, os anjos, arcanjos, e todos nós que estamos com o coração aberto para iluminar um pouquinho que seja a vida do outro, abraçar esse planeta, para que a gente possa conseguir ver esse planeta radiante, bonito, tão esculpido, né, por Deus, as maravilhas que existem. Nós podemos viver aqui com paz, aproveitando cada pedacinho e já agradecendo a Deus, dando gratidão por tudo que Ele nos dá, nos deu e nos dará. E que Jesus nos abençoe e que assim seja. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Um dia tão cheio de graça, nessa noite tão especial, agradecendo toda a espiritualidade maior presente, que prepara o ambiente todo para nós, para nos receber, descer sobre nós todos os seus bons fluidos. O Mestre Jesus, que conduz a cada equipe que trabalha por todos nós, as casas espíritas. E vamos, mais uma vez, pedir o sustento do teu poder, do teu amor e da tua paz. Que nós voltemos para casa bem melhores do que quando chegamos, sentindo muita paz no coração, podendo ter uma noite
de descanso abençoado. E que Deus esteja, todos os anjos da guarda, presente junto de todos, de cada um de vocês, cuidando das suas vidas. E vamos fazer um Pai Nosso. Vamos fazer um Pai Nosso todos juntos, para que esse Pai Nosso possa reverberar bem lá no alto, derramando sobre todas as pessoas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que teu é o poder,